NR12.1 Princípios Gerais. Agora, essa imagem é interessante. Como é que se aplica a NR12 nessas imagens? O que acontece é o seguinte, até algumas versões anteriores da norma, não havia o parênteses sobre máquinas usadas ou expostas em museus, em feiras, como antiguidades e assim por diante. Então foi necessário, por incrível que pareça, a redação de um texto inserido na NR12 falando que esse tipo de máquina não precisa atender à norma, porque do contrário, um fiscal poderia ir num museu e aplicar uma multa para uma máquina que estivesse em exposição. Esse item é o seguinte, em 12.1.4, esta NR não se aplica às máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal. As máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras e eventos para fins históricos ou que sejam considerados como antiguidades e não sejam mais empregados com fins produtivos, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e expositores. Não se aplica às máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos. Não se aplica aos equipamentos estáticos. Eu vou falar sobre isso um pouquinho à frente. E também não se aplica às ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis do tipo semi-estacionárias, operadas eletricamente, que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica tipo C, na parte geral e específica, nacional ou, na ausência desta, em norma técnica internacional aplicável. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso com você. Esse parágrafo atenuou e ajudou muito as empresas, principalmente aquelas de pequeno porte, mas que possuem ali a sua serralheria, a sua pequena marcenaria. Por que disso? Se eu lhe perguntar, quais são as máquinas semi-estacionárias que você conhece? Vai lá, diz para mim, quais são, quantas são? O que acontece é, moto-esmeril, furadeiras de bancada ou furadeiras pequenas de coluna, betoneira, serra de fita, serra horizontal, todas essas máquinas pequenas e que podem ser levadas para um lado e para o outro, mesmo que não sejam. A máquina está sempre dentro da serralheria, tudo bem, mas ela pode sair da serralheria e ir para outro lugar. A partir desta redação, elas não são mais atendidas pela NR12. E o que é que isso significa? Significa que não tem que atender mais a parte de documentação, treinamento, procedimentos de trabalho, registros de diagramas e assim por diante. A parte de dispositivos de acionamento, partida e parada, o texto da NR12 aplicável a essas máquinas, como acontecia no passado, praticamente inviabilizava uma empresa ter um moto-esmeril, porque a partida de um moto-esmeril, se fosse ser adequada à NR12, ficava 2, 3 vezes mais caro do que o próprio equipamento. Então, há de se tomar muito cuidado com isso. Com esse texto, a letra C do 12.1.4, as empresas retiraram da sua lista de adequações um número enorme de máquinas e equipamentos. Na letra F, as máquinas certificadas pelo Inmetro, desde que atendidos todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina. Quando eu falei sobre equipamentos estáticos, em 12.1.4.1 aparece o seguinte: aplicam-se as disposições da NR12 às máquinas existentes nos equipamentos estáticos. Então imagine uma situação que eu tenho um equipamento qualquer, uma estrutura, ou vou dar um exemplo de um reservatório ou de um silo que tenha lá dentro um misturador ou um agitador. O silo em si não é atendido pela NR12. O misturador é. Então significa que o silo em si não precisa atender os requisitos de acesso, sinalização, dimensionamentos de plataforma, demonstração do cálculo de instalação do equipamento propriamente dito. Porém,
O motor, o misturador e as partes relativas a esta linha de sistemas que estejam instalados neste equipamento, estas sim vão atender a todos os requisitos da NR12 conforme aplicável.